Oi pessoal, mais uma vez aqui. A gente vai passar agora, tá? Algumas questões do SSA, tá? Já que na primeira aula a gente focou muito nas questões voltadas justamente para o Enem, tá? E agora a gente vai focar no SSA, tá? Então a gente vai ter questões afins, né, de acordo com o conteúdo de vocês, tá bom? Que é justamente para a gente fazer uma análise. É interessante, pessoal, saber o seguinte: dentro dessas provas que vocês irão fazer, né, o Enem parece que foi até adiado, né? Foi adiado a prova do Enem. Isso significa mais tempo para estudar, o que é essencial, né, para a gente ter um resultado bom nessa prova. Tá? Então a gente vai trabalhar algumas questões aqui, né, do SSA, mas a gente sabe que sempre tem aquela relação, né, de algumas questões que são parecidas. Um abraço para todos, se cuidem aí. Vamos iniciar essa reflexão aí diante dessa primeira questão. Ó, essa questão é relacionada à migração, tá? O Ministério da Justiça brasileiro, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. E a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos, letra E está dizendo que nenhuma das alternativas, né? Então, essa letra E eu vou deixar para lá. Vamos ver a letra D. Configura um processo de imigração sazonal. Sazonal, né, há períodos, né? Há períodos que acontece, né? Como se tivesse um acordo. Há períodos que vai acontecer, há outros que não acontecem. Há momentos que sim, que não. Só que é por tempo. Então, essa letra D está errada, tá certo, gente? Não é. Então, vamos para a letra C. Classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. Também não são classificados como emigrantes, gente. Quando eles vêm de outro país para cá, ele é considerado imigrante, tá certo? Letra B. Corresponde a um processo de migração pendular. Pessoal, presta atenção. Migração pendular é aquela do dia a dia, lembra? Você vai para a escola, vai para casa. Vai para o trabalho, vai para casa. Então, esse é o tipo de migração pendular. Vou trabalhar, volto. Vou para casa, vou trabalhar. Esse vai e vem a gente chama de migração pendular. Então, não é. Tá certo? Coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. Sim, porque eles são imigrantes, porque eles estão vindo de outro país para cá. Então, eles são imigrantes no nosso território. Beleza? Então, se ligar nessas questões, porque se você se perder nessa questão, qual a diferença de emigrante e de imigrante, né, você pode perder uma questão dessa, que é uma questão boba, tá? Então, preste atenção aí. Pronto, essa questão aqui, vamos ver que é do SSA. Ó. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 objetiva promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Gente, isso aqui parece uma utopia, né? É bem interessante, né? Justiça para todos, né? Direitos para todos, instituições eficazes. É bom, vamos ver. Inclusivas em todos os níveis. É bem
forte, né? Não obstante, a paz mundial e os direitos humanos ainda se encontram ameaçados por conflitos violentos em diversos países dos diferentes continentes, promovendo, dentre outras consequências, desastres naturais e sociais, perdas humanas e processos de deslocamentos. Realmente, né, gente? Realmente a gente tem visto como alguns países têm, né, conflitos sociais, né, em relação ao governo, em relação à justiça social, né, à corrupção. Com relação à temática abordada no texto, analise as afirmativas a seguir. Então, depois ele vai pedir as corretas, tá bom, gente? Então, aí a gente vai tirar, né? A gente vai colocar o que é correto e o que não é. A partir do momento que a gente viu que ela está errada, a gente já vai logo lá na letra e já vai cancelando, já vai riscando, tá? Então, afirmação 1. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os conflitos no Oriente Médio têm assumido dimensões cada vez maiores e devastadoras. Atualmente destaca-se os conflitos entre os seguintes países: Israel, o Estado da Palestina, a Síria e a Arábia Saudita. Veja só, ele está falando, pessoal, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Aí, maiores e devastadoras. Quer dizer, tão devastadora quanto a guerra. Olha, isso aí já é algo para pensar. Atualmente a gente tem os destaques para alguns conflitos, né? Na Síria, mas ele colocou ainda aqui a Arábia Saudita, não dizendo, né? Mas a gente vai ver que não tem essa proporção toda na Arábia Saudita. A gente já tira, né? De vez em quando a gente vê alguns conflitos pelo território da Palestina entre Israel, né? E no caso o Estado da Palestina, né? Que quer ser reconhecido. A Síria a gente sabe que continua, né? Há muito tempo com a questão do governo, de vez em quando está aparecendo aí na mídia. Então, essa questão aqui ela vai estar errada porque ela está falando que sobre essa questão dos conflitos no Oriente, né? Cada vez mais devastadores, né? Na verdade, há conflito, mas tão devastador quanto a guerra, eu acho um pouquinho mais forte afirmar isso. Outra coisa, ele colocou aqui atualmente a Arábia Saudita, tá? Então a gente já pode dar como errado. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, não existe diferença entre os imigrantes deslocados em áreas de conflito e refugiados. Gente, existe sim, tá? Imigrantes deslocados é uma coisa, refugiados é uma coisa. Está correndo do país porque não quer, né, perder a vida, está tendo algum conflito. E existem os deslocados, né, os que saem da região, entre outros atores aqui. Então há diferença sim, cada um tem um motivo, tá? 3. Então, se eu tenho 1 e 2 já estão erradas as afirmativas, então eu tenho aqui, ó, ele está pedindo a correta, 1 e 2. Aqui está errado, 1 e 2 está aqui, aí aqui tem 1. Então está errado, porque ele quer correta. Aqui pode ser, porque tem 3, 4, 5. E aqui não pode ser. Então eu estou entre a D e a A. Então vamos ver aqui. A região dos Grandes Lagos na África é marcada pela violência armada e conflitos multifacetados de ordem étnica, econômica e política, envolvendo países como Burundi, República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, Sudão do Sul e República dos Camarões. Vê só, gente. Ele colocou aqui alguma, né, a região dos Grandes Lagos, aí colocou, vê, e depois colocou esses países todos, né? Então, quando ele coloca todos esses países,
eles vão ter conflitos, mas nem todos vão ter essa dinâmica armada e multifacetada, né? Todos não vão ter a mesma característica. Então, daí por isso que a gente diz que ela está errada, tá? O fundamentalismo muçulmano e o fundamentalismo hindu movimentam os conflitos entre Índia e o Paquistão pela incorporação da região da Caxemira. Sim, essa afirmativa 4, né, gente, é uma área que justamente é disputada há muito tempo e existe um conflito, né, para disputar essa região aqui, tá, gente? Quinto, o Iraque é protagonista de confrontos com o Irã e o Kuwait, além dos Estados Unidos. Essas divergências estão vinculadas às questões religiosas, econômicas, territoriais, políticas e étnicas. Gente, questão 5 correta, 4 e 5, letra O, letra A. Gente, a maioria dos conflitos hoje, tá, no mundo, a gente tem as características, o que vai dar ênfase a esses movimentos ou a esses conflitos vai ser justamente essas questões aqui, ó, gente, que está citando. Se você analisar cada um conflito existente hoje na Terra, a gente vai ver que tem questão religiosa no meio, tá? Questão econômica, pode ter um ou mais, né, do que um, né? No caso, a gente pode ter mais de um. Ó, religiosa, econômica, territorial é outro fator, política e étnica, né? Origem, cultura, né? A questão da sua origem, da sua cultura. Então, são vários aspectos. Então, a letra certa aqui é a letra A. Pronto, essa daqui vamos... É bem interessante essa questão aí, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita após a Segunda Guerra Mundial, época de horror e extermínio em massa. Com o objetivo de delinear os direitos básicos de todo ser humano, a Constituição da República Federativa do Brasil, no quesito direitos humanos, espelhou-se bastante nessa declaração, que estabelece algumas garantias. Sobre estas, analise as afirmativas a seguir. Vê, quando ele diz aqui, ninguém será submetido, ele quer depois, vamos só prestar atenção aqui, ó, ele quer somente então a correta, tá? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, a não ser em situação de convulsão social. Vê, gente, os direitos humanos nunca vai defender, né? Independente da situação, vai defender a questão de tratamento desumano ou degradante ou até mesmo a tortura. Então, o 1 já está errado, a afirmação 1 já está errada. Pá, errado aqui, errado aqui, errado aqui. Então, só fica entre a D e a A. Veja como você cria nessa estratégia. Direitos humanos. Se os direitos humanos, né, essa declaração, ela veio para diminuir, né, essa questão dos conflitos, das injustiças. Independente do problema que houver, ela não vai defender, tá, a tortura. 2. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justiça e justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres, ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Aí vê, diante disso aí, justamente essa afirmativa 2, ela está corretíssima, gente. Está corretíssima. Por que ela está correta? Porque a declaração, ela justamente defende a
igualdade de direito, a questão da audiência, né? Imparcial principalmente. Então, tudo isso para defender seus direitos, tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio trazer justamente uma reflexão maior sobre o nosso dia a dia, né? O que a gente faz, quando eu falo de uma maneira geral, né? A ser julgado, a ser escutado, né? Não apenas ser julgado. Só que a gente sabe que nem todos os lugares ou países, né, eles seguem essa regra, né? A gente sabe que tem muita injustiça aí no mundo, tá? 3. É permitida a instalação de tribunal de exceção para tratar de crimes advindos de conflitos étnicos e de caráter homofóbico. Também não, viu, gente? Também essa afirmação 3, ela está erradíssima, tá? 4. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicados pela delegacia de polícia imediatamente a algum grupo de direitos humanos e à família do preso. Isso também não existe na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Aí, a prisão de qualquer pessoa onde se encontra são comunicadas pela delegacia imediatamente. Não é bem assim, né? Vai ter que acontecer algo para que justamente o grupo de direitos humanos, algo que possa ser investigado para ver o que foi que aconteceu. Aí daí, se houve alguma injustiça ligada, vai ter uma investigação, né? Mas não é qualquer coisa de qualquer pessoa, né? Não é assim também, tá? 5. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Pronto, pessoal, fechamos o 2, a afirmação 2 e a afirmação 5 estão corretas. Letra A. O que é que a gente pode falar aí dessa afirmação 5, gente? A gente vê em várias comunidades, né, a entrada de policiais sem mandado judicial, tá? Sem flagrante, né? E a gente vê eles entrando, a gente vê algumas injustiças. Claro que não são todos os policiais, né, que fazem isso, claro. Mas a gente vê algumas injustiças quando a gente vê relacionada a pessoa entrar dentro e muita gente, por não ter esse conhecimento, né, vê algumas pessoas entrando dentro do seu lar sem nenhum mandado, né? Algumas pessoas, sem saber de conhecimentos básicos como esse, permitem que entrem, olhem, vasculhem sua casa sem nenhum mandado, sem nenhuma autorização. Então isso é algo que acontece, por incrível que pareça, né? É contra a lei, mas isso acontece muito, tá? Vamos para a próxima questão. B. Essa daqui é a questão 4. Há exatos 10 anos, o Brasil, um destacado e estratégico país da América do Sul, ocupa a primeira posição no ranking mundial de consumo de substâncias químicas sintéticas como herbicidas, inseticidas, bactericidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas e afins, sendo o pimentão, o morango, o pepino, o alface, a couve comum, a cenoura, o abacaxi, a beterraba, o mamão e o tomate as espécies mais contaminadas pelo uso excessivo dessas moléculas na lavoura. Segundo
lista divulgada pela Anvisa no ano de 2018, segundo lista, no caso, 2018, além da contaminação dos alimentos consumidos, outros impactos ambientais estão diretamente correlacionados à sua utilização, exceto V. Então, tem outros impactos que a gente tem. Ele está dizendo que tem um impacto, né, que justamente a gente não vai ter essa relação, não vai ser correlacionada à sua utilização. Vê, quando a gente fala dessa questão de colocar, né, fungicidas, pesticidas, bactericidas, a gente está justamente mexendo com a estrutura natural do solo, né? A gente está colocando algo químico ali. E essa química, ela vai ter uma consequência sobre o solo, sobre o lençol freático, sobre os rios que estiverem ao lado, sobre todas as vegetações, né, que vão ser as agriculturas, né, que estão sendo plantadas. Diante desse contexto, ele quer que não vai trazer problema ao solo, tá? Diretamente, por exemplo, infertilidade do solo vai acontecer? Sim. Então, se vai acontecer, ele quer que não vai acontecer. O problema é que não vai acontecer. Então, a infertilidade ela vai acontecer. Então, tá certo. Contaminação do solo e dos corpos hídricos. O solo vai ser contaminado e os corpos hídricos, sim, daquela região vão ser contaminados. Mortandade exponencial de agentes polinizadores. Sim, né? A gente vai ter, né, alguns agentes como abelhas, como alguns tipos de insetos, né, que são importantes no processo, né, da evolução da agricultura em si, né? Não só da agricultura, como da natureza, né, gente? Aumento da resistência de pragas e doenças. Quer dizer, justamente é por isso que é colocado, né? Então, o aumento, a resistência, né? A praga vai chegar, mas ela não vai ter sucesso, porque já existe produtos químicos que foram colocados justamente para ela não desenvolver, né? Então, a letra correta é a letra A, gente. Expansão territorial do monocultivo, né? Isso não vai ser o problema, tá certo? Isso, no caso, ele estava querendo aí o que não fosse o problema que ia gerar, né, a utilização desses componentes. Próxima questão. Vê, essa daqui, gente, é bem interessante. Ela tem a divisão, né, a divisão do Brasil. E nessa divisão aí, a gente tem ela em 3. A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E justamente com base na figura seguinte, assinale a alternativa correta. Então, o que é que essa informação, o que é que esse mapa quer me passar? Vamos ver. Letra A. A figura destaca as 3 macro-regiões naturais do Brasil, segundo o IBGE de 1960, o que dividiu o país em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Gente, por favor, as macro-regiões são 5, né? Aí ele está dando 3. Então essa daí já está errada. A Amazônia corresponde à região norte, incluindo os estados de Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Gente, tem bem mais estados aí. Só é você prestar atenção aqui, ó. Ó o Acre aqui. Ó, tem vários estados. Por que ela só corresponde a isso aí, né? BC. A região Centro-Sul corresponde às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal e do Vale do Rio São Francisco. Ó,
Vê, sul, sudeste, centro-oeste, além do totalmente errado, gente. Além, ó, do Vale do Rio São Francisco. Então, totalmente errado essa daqui também. A região nordeste do país compreendia 9 estados brasileiros. Olha que verdade, tá certo. Acentuando-se apenas o estado do Maranhão, incluindo o norte de Minas Gerais. Veio totalmente errada, né? Essa afirmação. A letra correta, que a gente vai ver aqui, é a letra E. Por que a letra E? Vamos ver o que ele diz, ó. A figura representa as 3 grandes regiões geoeconômicas. Sim, geoeconômicas, né? As macro-regiões do Brasil, não. Regiões geoeconômicas. Ou complexos regionais, que podem ser chamados também. Que obedecem a critérios ligados aos aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial do território brasileiro. Trata-se de uma proposta não oficial difundida entre os pesquisadores e na mídia em geral, né? Então, isso é colocado nos livros, isso é colocado no dia a dia, né? Então, essa questão de dividir em 3 polos geoeconômicos, onde a gente vai ver as características econômicas de cada região interligadas, tá? Então, vai ter o Nordeste. Pode ver que o traçado que a gente observa aí, ele não respeita limite de estado, tá? Preste atenção nisso. Quando a gente fala de macro-regiões, ela respeita os limites de estado. Quando a gente fala de região geoeconômica, ela não respeita. Bem diferente. Próxima questão, vamos ver. Então a questão certa foi letra E, tá? Ó, essa daqui é bem interessante. Região Norte, unidades política administrativa. Então a gente só tem a região Norte. Aí ele vai pedir: os pontos numerados no mapa indicam a importância das áreas de exploração mineral na região norte do país, com a extração de manganês, bauxita, ferro, cobre, ouro e níquel. Os grandes projetos relacionados aos pontos 1, 2 e 3 são respectivamente. Veja, gente, quando a gente fala nessa questão de minerais no Brasil, e quando a gente fala na região norte, tá? A gente tem 3 aí, né, que ela está citando, que é justamente isso aqui, ó. Serra do Navio, que vai ficar no Amapá, ó, nessa região aqui. Trombetas, que vai ficar aqui entre o Pará e Tocantins, tá? E Carajás, que aqui está aqui no Pará. Então, esses 3, tá, locais aí, entre esses estados, né, no caso localizados na região norte, são importantíssimos, né, para o desenvolvimento, né, desses minerais aí. Então, geralmente se pede observações sobre eles nas provas. Eu já vi prova do Enem pedir, indagar, né, sobre a questão da Serra do Navio, a questão dos trombetas, né, e da Serra dos Carajás. São importantes nessa questão da mineração, né, onde a gente tem diversos minérios que são extraídos por mês, por ano. Então, uma quantidade que é vendida para vários países no mundo, tá? Então, é só essa reflexão aí. A letra certa, no caso, é só ver a localização. É bom perceber que existem algumas questões que ela vai trazer isso, né, gente? Vai ser um pouco mais... A gente tem que conhecer para poder acertar. Por isso que eu digo a vocês que é essencial que vocês estudem para estar preparados, tá? Tem o livro, tem todo o material, estuda. Geralmente quem estuda vai ter um resultado melhor. Ah, não, professor, eu vejo a aula e pronto. Não adianta, tem que estudar. Aí a gente vem aí para
essa questão. Vê, tem um pouco a ver com a questão anterior, né? Vê, as figuras abaixo representam diferentes formas de regionalizar o espaço geográfico. As figuras 1, 2 e 3 correspondem respectivamente. Pessoal, quando eu falo de espaço geográfico regionalizar, eu estou dizendo é diferenciar, tá? Primeira coisa, o que é que eu vou pegar para diferenciar uma área de outra? Primeiro aqui eu já vou saber, porque a gente já trabalhou isso aqui, regiões geoeconômicas, né? Ó, Amazônia, Centro-Sul, Nordeste. Ok, então eu vou procurar a opção aqui, eu vou facilitar meu trabalho. Eu vou procurar a opção que está dizendo que o primeiro mapa é a divisão relacionada à geoeconomia. Vê, letra A divisão oficial do IBGE. Então isso aqui eu já descarto, tá? A divisão oficial de planejamento, descartei também. Aos domínios morfoclimáticos, descartei também. A regionalização geoeconômica. Eita, tá vendo? Geoeconomia. Vamos confirmar o resto. Essa daqui eu tô vendo que ele tem, ó, 5 áreas com 5 cores diferentes. Então ele tem a ver com o quê? Vamos confirmar lá. A divisão oficial segundo o IBGE. Então, segundo o IBGE, essa é a divisão, né? São as macro-regiões. Vamos ver se tem nas outras. Não tem, né? Justamente porque a gente já viu que a primeira é respectivamente, ó. Ele não quer. Se eu tivesse tudo certo aqui, só que primeiro a informação desse, depois a informação desse, ou se não, desse primeiro, depois ele está pedindo respectivamente. Se ele está pedindo respectivamente, então vai ser primeiro o geoeconômico, depois, ó, a macro-região do IBGE e depois os domínios morfoclimáticos. Então, quando for avaliar essas questões, preste atenção para não se enganar. E se pedir respectivamente, existe a sequência. Ele quer uma sequência certa. Ele não quer uma sequência. Ah, professor, mas está certa a letra B. A diferença é que esse daqui está primeiro que esse. Independente de qualquer coisa, tá? Se ele pede respectivamente, a gente tem que seguir a sequência. Pronto, questão 8, pessoal. Ó, um mapa da região norte, mostrando também os países da América do Sul, né? Entre a Amazônia. Na década de 60, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudão, que redefiniu a Amazônia brasileira. Além dessa redefinição territorial, ocorreu a renomeação da região, a área rachurada. O que é rachurada? Rachurada é essa daqui, ó, essa área aqui, tá? Que passou a se chamar, ó, Amazônia Internacional não é, porque internacional ela pertence a vários países, então essa área de fora, tá? Região Norte, a gente tem a região Norte, sim, do Brasil, mas aqui está ultrapassando, tá? Então não é. Pacto Amazônico não é, mas a gente chama de Amazônia Legal. Então é como a gente tem a legal que está dentro do Estado brasileiro, está dentro do Brasil, tá? Floresta Amazônica não, ela ultrapassa todo o sistema. Então a letra correta é a letra D. E por último, para fechar, pessoal, fechando aí para vocês uma reflexão, né, sobre a questão da evolução do homem, tá? A evolução nossa, a evolução até os dias atuais e o que qual tem sido o nosso amparo, nosso crescimento, a nossa evolução. Muitas vezes a gente fica parado através dos recursos, né? Agora mesmo a gente tem o recurso tecnológico que a gente está podendo ter aula, né?
à distância, e estudar, e fazer questões, e fazer exercício e tal. Com toda essa pandemia, com esses problemas que a gente está vivendo aí. Porém, muita gente ainda está preso a isso aqui, ó. Isso aqui muitas vezes está no celular, né? A gente está esquecendo das pessoas que estão muitas vezes do nosso lado. E nesse momento tão difícil, a gente vê que a gente tem que valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado. E deixar de estar um pouco preso, né? Isso aqui é uma crítica, tá? É uma crítica, só que essa crítica ela tem os dois lados. Tem um lado bom e o lado ruim. A gente está avaliando o lado bom da, da globalização, da informação, né? Mas tem um lado escuro também. Então eu deixei aqui para terminar aí com vocês justamente essa imagem para a gente refletir sobre esse uso demasiado. E outra coisa no momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que inclusive as próprias questões dos vestibulares hoje, do Enem, do SSA, sempre vai questionar alguma coisa relacionada à tecnologia, ao processo de globalização, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e na próxima a gente se vê aí. Se Deus quiser vai passar isso tudo logo. Um abraço, se cuide aí.